Olá! Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre os anfíbios, animais que têm vida dupla. Isso é o que significa anfíbio, o animal que começa a sua vida na água e termina a sua vida na terra. Então, ele faz a transposição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Portanto, são os primeiros vertebrados e não os primeiros animais, porque os primeiros animais foram os plateumintos com a planária. Então, eles foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre, com algumas dependências do ambiente aquático. Então, isso nós vamos ver na nossa apresentação. Bem, então, os anfíbios, eles passam por essa transição aquática. Como característica, nós temos que lembrar que esses organismos eles são descendentes de alguns peixes. Alguns peixes hoje são anfíbios. Aí muita gente pensa, então, peixe deu origem a anfíbio. Quer dizer que, de repente, um outro peixe vai virar anfíbio? Não. O peixe que virou anfíbio já não existe mais, porque hoje ele é um anfíbio. E essas transformações que ocorreram nesses animais levou muito tempo. Não foi de um dia para o outro, como muita gente pensa que filho de um peixe nasceu um sapo. Não é assim. Isso foi ao longo de muito tempo, né? Então, aqueles animais que deram origem aos anfíbios não existem mais hoje. Então, mas de uma forma geral, os peixes eles deram origem aos anfíbios. E os anfíbios foram os primeiros vertebrados a ocuparem o ambiente terrestre. Eles foram os primeiros a ocupar o ambiente terrestre, mas dependem da água para a reprodução e também para sua respiração. Quanto à reprodução, nós podemos citar que os anfíbios eles precisam da água por alguns fatores. Primeiro, eles não têm órgão sexual externo. Então, por exemplo, o macho não tem pênis. Então, eles são incapazes de fecundar o parceiro. O macho não consegue fecundar a fêmea, porque não tem fecundação interna. Então, a fecundação deles vai ser externa. E para que ocorra o encontro dos gametas, precisa do veículo água, para que esses dois gametas se encontrem. Então, se não tiver água, eles não conseguem fazer a fecundação externa. Outra característica é que o jovem ele nasce numa forma de larva, vamos dizer assim, o girino do sapo, ele nasce inacabado e termina o seu desenvolvimento no ambiente. Isso é muito bom para os animais, até porque esse nascimento prematuro, a fêmea tem menos gasto energético na gestação e produz um maior número de filhotes. Então, a viabilidade dos anfíbios é maior. Então, ele produz um grande número que vai terminar o desenvolvimento dentro d'água, com todos os processos aquáticos. O girino é praticamente um peixe. Ele tem brânquia, ele tem nadadeira, ele tem até a linha lateral dos peixes, né? Então, ele precisa nascer dentro d'água. Então, se não tiver uma água, ele não nasce, não tem como. E outra característica é que o ovo dos anfíbios não tem casca. Então, se o ovo ficar em um local seco, que não ficar sendo hidratado, ele resseca e morre, mata o embriãozinho ali dentro. Um outro fator importante é a respiração, porque a principal respiração dos anfíbios, e nós vamos ver aqui, é a respiração cutânea, pela pele. E para que ocorra as trocas gasosas pela pele, é necessário que os gases ambientais, eles se dissolvam nesse líquido para depois ir para o sangue. Então, precisa da pele úmida. Os anfíbios, então, vocês sabem que eles são derivados dos peixes.
Para essa ocupação do ambiente terrestre, dar esse salto evolutivo e ocupar um ambiente que os peixes não foram capazes de fazer, na realidade eles foram, né, com os descendentes deles, que hoje nós chamamos de anfíbios. Desculpe, gente, o celular tocou aqui, mas não toca mais. Bem, então o que eles desenvolveram para poder ir para a Terra? Um pulmão, primeiro animal que vai ter um pulmão verdadeiro, né, para fazer a hematose, que é uma bolsa de ar para fazer o gás ir para o sangue e sair do sangue, né? Respiração cutânea, para poder captar o ar atmosférico com muita eficiência, e a presença de patas, para poder caminhar no ambiente terrestre. Eles, então, foram os primeiros vertebrados no ambiente terrestre, presença de patas, presença de pulmão, respiração cutânea. E dependem da água para a reprodução, fecundação externa, ovos sem casca e jovem aquático. Isso é uma revisão, um resuminho da importância deles para nessa transição, né, e as dependências deles. Bom, nessa metamorfose que ele passa, essa profunda metamorfose, o animal adulto que vive na Terra, ele precisa encontrar, por exemplo, aqui é um macho. O macho, ele coacha, faz aquele barulho do sapo, né, aquele som do sapo. Ele coacha usando um saco vocal. Esse saco vocal que ele possui na boca, quando o ar passa por ali propositadamente, ele emite um som. E cada espécie de anfíbio emite um som diferente. Então, a fêmea é atraída por esse canto do macho. Então, daí vem o termo, né? Caiu na cantada. O macho canta, faz aquele som, a fêmea escolhe o som, porque é da mesma espécie, vai em direção ao som. O macho já fica no local adequado. Quando a fêmea passa perto dele, ele solta sobre a fêmea, salta sobre a fêmea e agarra a fêmea por trás, e na mão dele, atrás do dedão, ele forma uma calosidade, chamada de calosidade nupcial, que quando ele abraça a fêmea, essa calosidade virada para trás, assim, agarra na axila da fêmea e ele não sai. Aí, a fêmea é estimulada a liberar os óvulos e o macho libera o espermatozoide ao mesmo tempo. A fecundação é externa, forma o ovo com envoltório gelatinoso, não tem casca, daí forma o embriãozinho, depois de uma semana, mais ou menos, nascem as brânquias, e aí ele já pode nascer. Aí nasce na forma do girino, que vai depois desenvolvendo patas, atrofiando a cauda, e aí começa a surgir várias mudanças morfofisiológicas nele para adaptação ao ambiente terrestre, que vai reiniciar o processo. Uma mudança interessante que esses anfíbios fazem é na excreção. Eles mudam totalmente o rim, porque é muito fácil a gente lembrar. O girino tinha brânquia, virou pulmão, respiração cutânea. Tinha nadadeira, virou pata. Isso a gente até lembra, mas a excreção é fundamental, porque quando esses animais estão dentro d'água, a água em volta do corpo permite que a amônia, sendo muito solúvel, se dissolva para a água. Aí, a fase jovem vai excretar amônia por ser mais fácil. Quando esses animais passam pela metamorfose progressiva e vão para a Terra, eles não vão ter mais a água em volta do corpo. Não tendo mais essa água em volta do corpo, eles vão ter que reter um pouco o excreta dentro do corpo. Não pode ser amônia, porque ela é muito tóxica. Então, eles vão fazer exatamente o que nós fazemos, vão transformar a amônia em ureia, porque a ureia ela pode ser acumulada por um certo tempo, e periodicamente eles urinam.
Então, é por isso que o jovem excreta amônia e o adulto excreta ureia. Quanto à respiração desses animais, eles são os únicos vertebrados que têm uma variedade de estruturas respiratórias, né? Você já tem que lembrar que os jovens, eles têm a respiração branquial. Já é uma. No início da vida é branquial. Depois que eles vão para a Terra, aí eles passam a ter outras respirações. Vocês sabem que eles têm a pulmonar e a cutânea. A pulmonar, o pulmão deles é um pulmão muito simples. É como se fosse duas sacolas, duas sacolinhas. Por isso ele é chamado de pulmão saculiforme, em forma de saco. Então, a hematose, as trocas gasosas que ocorrem no pulmão, elas não são tão eficientes, mas funcionam, mas só não são tão eficientes. A maior e melhor respiração que os anfíbios fazem é na pele. A pele, sim, quando o sangue passa pela pele, então tem que passar muito sangue pela pele, o gás carbônico, por difusão, sai do mais concentrado para o menos concentrado, e o oxigênio vai do mais concentrado para o menos concentrado, entrando no sangue. Então, a pele do anfíbio, para poder fazer a respiração cutânea, ela tem que ser uma pele fina para passar os gases, úmida para dissolver os gases, que tem que ter muito sangue para fazer saída e entrada dos gases no sangue. Aqui uma comparação da respiração cutânea de um anfíbio com a respiração cutânea de um réptil, de um lagarto. O réptil, para viver na Terra, ele precisa ter a queratina, uma superfície muito grossa e seca, para isolar esse animal do ambiente, já que eles são animais totalmente terrestres e não precisam mais voltar à água. E não fazem respiração cutânea. Porque essas células queratinizadas aqui, impedem a passagem dos gases. Então, o réptil não faz respiração cutânea. Já os anfíbios, eles vão ter uma pele com essa camada de água aqui, uma pele bem fina. Para quê? Para que essa água dissolva os gases para depois ir dissolvido para o sangue. Facilita muito. Todo órgão respiratório tem que ser úmido, inclusive o nosso pulmão. A respiração pulmonar, como nós falamos, ela é uma respiração nos anfíbios secundária, porque a principal é a cutânea. Então, se eu tirar o pulmão de um anfíbio, obstruir o pulmão, abrir o peito dele e amarrar o pulmão dele para o ar não passar, ou tampar a narina e a boca dele para ele não obter ar por ali, ele vive. Agora, se eu bloquear a pele dele, ele morre, porque o pulmão não dá conta. E o pulmão tem uma curiosidade. Por ele ser saculiforme, em forma de saco, dois saquinhos, ele não tem as musculaturas respiratórias. Eles não têm o diafragma, intercostais, para ele ter vontade de inspirar, fazer essa movimentação. Então, para ele encher o pulmão, o sapo tem que engolir o ar, encher a boca, ele empurrar o ar para dentro, aí fecha a glote, faz as trocas gasosas dentro do pulmão, aí ele abre a glote, por pressão, o ar sai. Aí ele tem que engolir de novo, mostrando que é uma respiração pulmonar existente, mas não tão eficiente. Quanto à circulação desses animais, se a gente for comparar com a circulação dos peixes, o primeiro que nós falamos de vertebrado, peixe só tinha 2 cavidades no coração. Então, passava sangue venoso apenas, nos peixes, sangue venoso, entrava no átrio, era bombeado pelo ventrículo para as brânquias. Então, só passava sangue venoso, circulação simples.
um tipo de sangue só, ou o sangue só passa uma vez pelo coração. Nos anfíbios, agora, eles vão ter um coração com 3 cavidades. O átrio direito, átrio esquerdo e ventrículo único, um ventrículo só, e 2 átrios. O átrio direito recebe o sangue do corpo, como o nosso também. Nosso átrio direito é que recebe o sangue do corpo. E o átrio esquerdo recebe o sangue do pulmão, nosso também, igualzinho. Só que esses 2 sangues, quando chegam aqui, eles são impulsionados ao mesmo tempo para um único ventrículo, aonde o sangue venoso e arterial vai se misturar totalmente. Quando o ventrículo único pulsa, o ventrículo único pulsa, mandando esse sangue misturado para o pulmão e manda esse sangue misturado para as células. A gente deveria pensar, ir sangue misturado para a célula não é uma boa. Por quê? Porque está indo com altas taxas de gás carbônico. Certo. Mas para esses animais não é problema, devido à respiração cutânea deles, a respiração pela pele. Quando esse sangue é bombeado para os tecidos, passa pela pele e na pele ocorre uma outra respiração cutânea. Aí o sangue que vai chegar nas células é de excelente qualidade. Então, uma pergunta clássica de prova está aqui. Se mistura sangue totalmente, só mistura total de sangue no ventrículo dos anfíbios, por que isso não é prejudicial? Porque eles têm a respiração cutânea, que o sangue, antes de chegar nas células, passa pela pele e ocorre uma hematose. Bom, então a circulação dele é fechada, dupla. O que é dupla? Porque passam 2 tipos de sangue, o venoso e o arterial. E incompleta. Por que é incompleta? Porque mistura sangue. E fechada porque tem capilar e os vasos sanguíneos, né, sempre transportam o sangue. O sangue nunca sai dos vasos sanguíneos. Nos anfíbios, existem alguns animais que vocês conhecem muito bem e outros animais que vocês não conhecem com facilidade, porque são raros, são difíceis. Não é que eles são raros, eles estão em qualquer lugar, mas é difícil de ver. Esse é o ápoda. O ápoda ou apoda, tanto faz, nós chamamos de cobra cega ou cecílias. Eles são anfíbios sem patas. Também os olhos são atrofiados. Parece uma cobra, por isso que é chamado de cobra cega. Esses animais vivem enterrados. E tem tudo quanto é lugar. Qualquer lugar aqui de Vitória tem esse bicho. Só que eles ficam debaixo da terra, a gente nunca vê. Né? Mas eles estão por aí. Na Restinga tem bastante desse bicho. Então, anfíbios sem patas, ápoda. Olha lá, apoda. Poda é pé, pata, né? Anega. Um outro grupo são as urodelas. Uro é cauda. Então, possui cauda, que é o único que tem a cauda evidente. Gente, isso aqui não é uma lagartixa. Lagartixa é réptil. Isso aqui é uma salamandra. A diferença brutal que existe, isso aqui passa pelaquela fase de girino, tem respiração cutânea, a pele dela é úmida, ela é bem molhadinha para poder fazer a respiração. E não tem no Brasil. O Brasil só aparecem pouquíssimas espécies na Amazônia. Elas são mais do hemisfério norte. O que vocês conhecem, né, são os anura, sem cauda. Sem cauda é a tradução. São anfíbios com patas e sem cauda. Aí é a perereca, a rã e o sapo. A perereca, ela se caracteriza por ter pele lisa e na ponta dos dedos tem ventosas. Esses animais eles são adaptados para ficar nas folhas, nas árvores.
Então, são os únicos. Se vocês chegarem em algum lugar, tiver um anfíbio preso na parede, é uma perereca, porque é o único que tem essas ventosas. A rã. A rã também tem pele lisa, tem as patas traseiras mais desenvolvidas e entre os dedos da mão, ela tem uma pele, que a gente chama de pele interdigital, questão da Imescan. Pele interdigital, membrana interdigital, entre os dedos. Para quê? Para nadar. Esses animais são mais aquáticos, eles vivem dentro da água e somente ficam na beira de reservatórios, lagos, né? Essas são as rãs. O sapo é terrestre. Então, o sapo tem na unha dele, na mão dele, o dedo com unha, bem desenvolvida para ele andar na terra. E ele tem a pele rugosa. É o único que tem pele rugosa, caracachenta. E aqui atrás do olho está o olho do animal. Ó. Atrás do olho tem uma glândula grande de veneno, chamada de glândula paratoide. As glândulas paratoides também ficam dando esse caracachento no corpo dele todo. Essas pontinhas aqui são glândulas paratoides menores. Mas atrás do olho tem duas glândulas bem grandes. Outra estrutura que a gente pode falar aqui interessante é essa bola aqui. Ó. Essa bola aqui a gente chama de membrana timpânica. Seria o equivalente ao nosso tímpano, que vibra para ele perceber o som. Uma outra curiosidade também, isso aqui não é só no sapo não, tá? Nos outros, aqui na membrana timpânica na perereca, tá vendo ela aqui de lado. Ó. Uma outra curiosidade, olhando aqui para a perereca, vocês estão vendo ela com o olho aberto. Mas ela pode, se ela quiser, fechar a pálpebra e fechar o olho. Fechar o olho, igual a gente fecha. Mas ela tem outra membrana, translúcida, como se fosse um plástico, assim, que ela fecha de baixo para cima. Então, o olho dela fecha de baixo para cima também. É chamada de membrana nictitante, que ela fecha isso para lubrificar o olho e quando vai mergulhar, aí aquilo ali fecha para proteger o olho durante o mergulho. Bom, anfíbio não tem muita coisa para a gente falar, né? É isso aí, basicamente. Agora vamos passar por alguns exercícios para reforçar isso que nós falamos aqui. Bem, olha só. Exercício 1. Os anfíbios foram os primeiros animais a ocupar o ambiente terrestre. Analise a afirmação, né? Os anfíbios foram os primeiros animais a ocupar o ambiente terrestre. Está correta a afirmação? Nós falamos aqui. Está não. Está errado. Porque os primeiros animais a ocupar o ambiente terrestre foram os plateumintos com as planárias. Então, está errado, né? E aqui essa explicação. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a irem para a Terra, e não os primeiros animais. Dê duas características de anfíbios que justifiquem por que a maioria desses animais tem vida restrita ao ambiente úmido e explica a sua resposta. Ele quer duas características. Primeiro, eles são restritos a ambientes úmidos para poder reproduzir e para poder respirar. Né? O animal ele precisa encontrar um ambiente aquático para poder fazer a fecundação externa e desenvolvimento do filhote. E para a respiração, ele precisa ter a pele úmida para garantir a hematose cutânea. Aí está a resposta. 3. Os sapos têm sido considerados popularmente animais perigosos por seu veneno, por sua urina e por trazerem azar. São inofensivos, entretanto, apresentam um par de glândulas de veneno que só é liberado quando essas glândulas são comprimidas. É isso mesmo. O sapo não joga veneno em ninguém, não. O sapo só libera o veneno se ele for apertado. Se ele for apertado, aí ele libera o veneno. E outra coisa, está falando ali, né? A urina do sapo. Tem gente que fala, cuidado, que o xixi do sapo cega. Furada. O xixi do sapo é igual da gente, ele tem ureia.
Lógico, se bater no olho vai arder, mas não vai cegar ninguém. Agora, tem um sapo que joga pelo olho sangue, e esse sangue pode irritar bastante a pessoa. Bom, então, como são chamadas essas glândulas? Glândulas paratóides. Qual a função da secreção dessa glândula? Defesa contra predadores. Essa é a função da glândula. Considere o tipo de respiração de um sapo adulto. Um sapo adulto. O que ocorre quando se faz a obstrução das narinas e da boca desse animal durante 10 minutos? Justifique sua resposta. Se eu tampo a narina e a boca do sapo, ele vai continuar respirando pela pele. Respiração cutânea. E vai continuar vivendo normalmente, porque a respiração cutânea é a principal respiração desse animal. Né? E última questão, para a gente encerrar essa nossa jornada. Considere os grandes biomas do Brasil: cerrados, florestas, pampas e caatingas. Em qual deles espera-se encontrar maior abundância de anfíbios? Justifique sua resposta relacionando as características do ambiente com as desse grupo de vertebrados. Bom, a gente vai ter que encontrar mais anfíbios onde for mais úmido, né? Porque por causa da reprodução e respiração dele. Cerrado é um ambiente mais seco, pampa é um limitado e caatingas também, que é no Nordeste. Então, as florestas. Por quê? Porque são ambientes com maiores recursos hídricos, com maior recurso de ambientes aquáticos, permitindo a reprodução desses animais e a respiração cutânea. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa pequena revisão, desse pequeno bate-papo sobre anfíbios. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Basta deixar uma pergunta, algum questionamento. Abraço, até a próxima, que vão ser os répteis. Até mais.